Constituição determinou que lei instituiria sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Princípio da seletividade, baixa renda. A aposentadoria concedida ao segurado, nesses casos, terá valor de um salário mínimo. Vamos grifar aqui. O que foi feito pela Lei 8.212 de 1991, com redação dada pela Lei 12.470 de 2011. A Lei 12.470 de 2011, pessoal, ela trouxe algumas modificações na Lei 8.211, Lei 8.212 de 91, tá bom? Então foram algumas alterações trazidas pela lei. Então, continuando aqui. Pode-se afirmar que esse quadro legal trata de concretização prevalentemente do seguinte princípio da Previdência Social. Primeiro, letra A, vedação do retrocesso em direitos previdenciários. Princípio da vedação do retrocesso. Bom, para responder essa questão, a gente precisa ter aí conhecimento sobre os princípios no âmbito da Previdência Social, não somente da Seguridade Social, que nós estamos falando de Previdência Social, ok? Os princípios, eles são a base, eles são o fundamento que irá inspirar e orientar o Instituto do Direito que compõe e também as normas. Então, por exemplo, o Instituto da Previdência Social tem seus princípios. Tanto no momento da sua construção, da sua elaboração, como no momento da sua aplicação e também da sua interpretação. O princípio da vedação do retrocesso no direito previdenciário, que seria um retrocesso social, ele tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, tá? Vamos por aqui. Ele protege a dignidade humana. Ele está embasado no princípio da dignidade humana. E ele veta a redução ou extinção de direitos ou de benefícios previdenciários, garantindo aí que sejam respeitados valores mínimos para a manutenção do mínimo existencial dos segurados. Então, a alternativa A, ela está correta. Por quê? Porque a questão, ela está falando na instituição, por parte da lei, de alíquotas diferenciadas, certo? Para atender os trabalhadores de baixa renda. Vamos ver a letra B. Indisponibilidade dos benefícios previdenciários. Bom, o princípio da indisponibilidade dos benefícios, até vou marcar aqui, princípio da indisponibilidade dos benefícios. No direito previdenciário, esse princípio ele tem o objetivo de preservar e garantir que os valores percebidos, por possuírem aí um caráter alimentar, eles não sejam jamais alienados, penhorados, sequestrados, por exemplo. Ocorre que há exceções. Em alguns casos, é permitido a penhora de até 30% dos benefícios. Mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Então, a princípio, não estamos buscando o princípio da indisponibilidade, certo? Não é esse o mandamento da questão. Vamos ver a letra C. Universalidade de participação nos planos previdenciários. Bom, o princípio da universalidade de participação nos planos no direito previdenciário, ele tem o objetivo tem como objetivo a Previdência abranger todos aqueles que desejam se filiar a ela, sejam como filiados obrigatórios ou facultativos. É possível verificar aí a aplicação desse princípio nos programas de facilitação de pessoas de baixa renda e trabalhadores informais. Então,
como nós estamos buscando? Vamos repetir aqui a leitura da questão. A Constituição determinou que uma lei instituiria sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria. Então, informalidade e sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. A aposentadoria concedida ao segurado, nesses casos, terá valor de um salário mínimo, o que foi feito pela Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 12.470, de 2011. Pode-se afirmar que esse quadro legal trata de concretização prevalentemente do seguinte princípio da Previdência Social. Como ele está englobando um grupo de pessoas que a princípio estariam excluídas, né, que seriam os trabalhadores de baixa renda, os informais, os trabalhadores domésticos, nós temos aqui, na verdade, o princípio da universalidade, já que foi a Constituição quem disse que seria instituído esse benefício por lei. Ou seja, todos seriam amparados. Então, a princípio, nós estamos falando, sim, de uma universalidade de participação nos planos previdenciários. Então, a princípio, seria a letra C. Vamos deixar aqui marcadinho e ler as demais. Letra D. Indúbio pro mísero. O que significa isso? O princípio do indúbio pro mísero no direito previdenciário tem como objetivo preservar e garantir que um julgamento mais favorável em favor do lado hipossuficiente, que é o segurado, após aí várias demandas, ainda há provas, depois de exauridas as provas, ainda existe controvérsia sobre o caso. Quer dizer, o caso ainda não foi encerrado, há muita discussão. Então, diante da dúvida, a questão é a favor do miserável, né? Eu sei que essa palavra é forte, então, em favor daquele que está tentando, vamos dizer, o hipossuficiente, né? Então, em caso de dúvida, a dúvida prevalece a favor do hipossuficiente. Então, não é o que nós estamos buscando. E a letra E. Uniformidade e equivalência dos benefícios. A uniformidade e equivalência dos benefícios, ela é uma decorrência da universalidade. Tá? Primeiro eu universalizo, então primeiro eu universalizo, universalidade, vou até fazer aqui uma arte. Primeiro vem a universalidade, depois vem o quê? A uniformidade. Depois vem o quê? A equivalência, decorrente dessa universalidade dos princípios. Depois vem o quê? A equidade. E assim por diante. Certo? Então, o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios no direito previdenciário tem como objetivo evitar e eliminar tratamento discriminatório entre trabalhadores urbanos e rurais, como diz a própria Constituição, lá no artigo 194, inciso 2, e dessa forma, pessoal, visa aí a promoção de uma equiparação dos direitos. Uniformidade e equivalência visa uma equiparação. Beleza? Vamos em frente. De acordo com a Lei 8.212, de 1991, o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, o SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia em até questão de prazo, tá? Eu esqueci de falar, essa da Banca Instituto Mais, cargo de procurador em CETEC Campinas. Bom, aqui o prazo dado pela Lei 8.212/91 para a informação dos dados dos cartórios.
Então, quais são as alternativas? Alternativa A, um dia útil. Bom, aqui a gente tem que saber como se organiza a Seguridade Social, e a organização da Seguridade Social está disposta na lei, a gente tem que guardar isso, é muito número, mas tem que guardar, 8.212 de 91, Lei da Seguridade Social. E aonde é que a gente vai encontrar a resposta? Bom, lá no artigo 68, artigo 68 da Lei 8.212 de 91, fala que o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS em até um dia útil pelo sistema de registro civil, SIRC, ou por outro meio que venha substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, né? Tudo isso está no artigo das anotações, das retificações registradas na serventia. Tudo isso está no artigo 68 da Lei 8.212. Então, a alternativa correta, a letra A. Não são 10 dias corridos, pois não está de acordo com o artigo 68. Não são 15 dias. E também não são 30 dias corridos. Fácil, né, gente? Mas tem que conhecer a Lei 8.212 de 91, tá? FGV, com o objetivo de conter o elevado déficit orçamentário, foi editada a Lei Federal número, eu acho que deve ser 20, né? XX20/2021, que determinou em seu artigo 1º a redução, olha só, redução, por um período de 12 meses, dos benefícios da Seguridade Social. Isso é inconstitucional, gente. O artigo 2º dispôs que os benefícios pagos às populações rurais seriam inferiores em 10% àqueles pagos às populações urbanas. Já está ferindo aí o princípio da equidade e também da uniformidade, considerando a demonstração de que ocorrera redução do custo de vida nessas localidades. Por fim, o artigo 3º consagrou a gestão centralizada como forma de ganhos em economia de escala nas decisões a serem tomadas. Nossa, tem vários princípios feridos aqui. À luz dos princípios constitucionais da Seguridade Social, é correto afirmar que... Bom, antes da gente ler, vamos fazer aqui uma abordagem. A questão, ela está pedindo para o candidato analisar 3 artigos de uma lei hipotética. Essa lei XX aí, /2021, ou lei 20, se for o número romano. A fim dele dizer se são ou não compatíveis com a Constituição e mais precisamente sobre o tema da Seguridade Social. Então vamos ver o que diz o artigo 194, artigo 194 da Constituição Federal. Diz lá, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E depois vem o parágrafo único. Parágrafo único, que elenca os objetivos / princípios. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Objetivos / princípios. Eu até vou colocar aqui. Eu vou escrever. Vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Inciso 1º. Princípio. Eu não vou escrever o artigo todo, mas somente o princípio. Princípio da universalidade. Inciso 2. Princípio da uniformidade e equivalência. Equivalência de quem? Bom, uniformidade e equivalência de benefícios
e de serviços para quem? Para a população. Deixa eu melhorar aqui. Para quem? Para a população. Que população? Ora, se tem que ser uniforme e tem que ser equivalente, e o artigo mesmo já deixa claro, população urbana e a população rural. No inciso 3, nós temos o objetivo / princípio da seletividade e também da distributividade na prestação, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Os benefícios e serviços serão seletivos e distribuídos conforme o princípio da uniformidade, o princípio da equivalência, o princípio da equidade. No inciso 4, eu tenho o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, não se reduzem os benefícios. No inciso 5, o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Ou quem ganha mais, contribui mais, quem ganha menos, contribui menos. Inciso 6. O princípio da diversidade da base de financiamento. Base de financiamento. Identificando-se, conforme dispõe o inciso, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Para a previdência a gente contribui, para a saúde e para a assistência social, não. E o inciso 7, o princípio do caráter democrático e descentralizado. De quê? Da administração. E conforme dispõe o próprio inciso, mediante gestão quadripartite. Não esqueçam disso aqui. A gestão é quadripartite, nunca tripartite. Por que quadripartite? Porque existe a participação de 4 setores da sociedade. Quais são eles? Primeiro, os trabalhadores. Segundo, os empregadores. Terceiro, os aposentados. Desculpe a letra, gente. Aposentados. E também o quarto, o governo federal. Beleza? Vão participar do quê? Dos órgãos colegiados, os órgãos que vão decidir mudanças dentro da Previdência Social. Então, recapitulando, quais são os princípios? São aqueles que estão dispostos lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal. Primeiro, universalidade. Os serviços e os benefícios são universais, são para todos. Segundo, uniformidade e equivalência. Os benefícios e os serviços serão uniformes e equivalentes para 2 populações, a população urbana e a população rural.
Não pode existir distinção entre população urbana e rural. A Constituição proíbe qualquer tipo de distinção, discriminação entre população urbana ou rural. Salvo se for uma discriminação positiva, né? Discriminação positiva é quando se faz aí o princípio da isonomia. Você trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. O inciso 3 fala do princípio/objetivo da seletividade e distributividade. Os benefícios serão selecionados e distribuídos conforme as necessidades de cada grupo. O inciso 4 fala que os princípios são irredutíveis, não há redução. É proibida, é vedada a redução dos de valor de benefício. O inciso 5 fala da equidade. Equidade seria a isonomia no tratamento, que eu acabei de falar, né? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida em que se desigualam. E o inciso 6, diversidade, na base do financiamento, do custeio da Seguridade Social. E o inciso 7, caráter democrático e descentralizado, por meio de uma gestão quadripartite, ou seja, 4 setores da sociedade, formada por trabalhadores, empregadores, aposentados e o próprio governo federal. Beleza? Então vamos voltar para a questão. Vamos retomar aqui, gente. À luz dos princípios constitucionais da Seguridade Social, é correto afirmar que, bom, a lei hipotética, no seu artigo 1º, ela fala em redução, né? Determinou em seu artigo 1º a redução por um período de 12 meses dos benefícios da Seguridade Social. Segundo o inciso 4 do artigo 194, não se pode reduzir o valor dos benefícios. Então, é inconstitucional, certo? O artigo 1º é inconstitucional. Por um i aqui de inconstitucional. O artigo 2º dispõe que os benefícios pagos às populações rurais seriam inferiores em 10% àqueles pagos às populações urbanas, considerando a demonstração de que ocorrerá a redução do custo de vida nessas localidades. O que tem a ver a redução de custo de vida com população urbana e população rural? No artigo 2º, ele fere gritantemente o inciso 2º. Não se pode diferenciar trabalhador urbano de rural, ou o beneficiado, né, urbano e rural, é inconstitucional. Artigo 2º também é inconstitucional. O artigo 3º fala em gestão centralizada como forma de ganhos, em economia de escala nas decisões a serem tomadas. Ele fere o inciso 7 do artigo 194 da Constituição, que fala que a administração ela é descentralizada. Então, nesse sentido aqui, todos os artigos são inconstitucionais, né? Não é a letra A, apenas os artigos 1º e 2º? Não. São eles também. Todos os artigos? Todos os artigos. Pode marcar. Sem medo. Letra C, todos os artigos são constitucionais, de jeito nenhum. Letra D, apenas o artigo 3º é constitucional. Ele é inconstitucional. E letra E, apenas o artigo 2º é constitucional. Também não. Alternativa correta, letra B. Não haverá redução, artigo 1º. Artigo 2º não pode fazer distinção entre trabalhador urbano e rural. E também não poderá a gestão ser centralizada. A gestão ela é descentralizada. Beleza, gente? Vamos em frente. Ainda tem muita questão. Banca Selecom. De acordo com a atual Constituição Federal de 1988, as contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre o lucro, a receita ou o faturamento, exemplificam algumas das fontes de financiamento voltadas ao sistema. Essa tá dada, né, gente? A da Seguridade Social, é óbvio, né? Da Seguridade Social. Por quê? Quando a gente lê o caput do artigo 195 da Constituição e os seus incisos, diz assim: a Seguridade Social, antes que eu esqueça, artigo, fazer a leitura, tá? Artigo 195, caput, mais incisos.
Artigo 195 caput da Constituição, tá? De 88. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Toda a sociedade. Opa, se é toda a sociedade, princípio da solidariedade. De forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a receita ou o faturamento, o lucro, além do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Sobre a receita de concursos de prognósticos. Concursos de prognósticos seriam loterias, Mega Sena, por exemplo. E do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Bom, o 195 deixa claro que se trata da Seguridade Social, letra C, ok? Não esquece de ler o artigo 195, tem que saber esse artigo de cabeça. Seguindo. Banca Selecom. À luz da atual Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social abrange um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, com o propósito de assegurar os direitos. Bom, o artigo 194 da Constituição Federal, ele diz que a Seguridade Social compreende, sim, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a, daí vem a resposta, a saúde, a previdência e a assistência social. Gente, tá vendo como lendo o artigo, guardando o artigo, você mata a questão? Letra D, saúde, previdência e assistência social. Se fosse direitos apenas sociais, aí nós teríamos o quê? Direito à saúde, previdência, assistência, mas também direito à educação, direito ao trabalho, à moradia, certo? Lá do artigo 6 da Constituição. Somente a previdência social exclusivamente. Não podemos excluir a saúde e a assistência social. A previdência e a assistência social exclusivamente. Também não. É o tripé, ok? A Seguridade Social. Vou fazer aqui. Eu tenho, então, a Seguridade Social, e ela está montada sobre um tripé. O tripé da saúde, o tripé da previdência social e o tripé da assistência social. Qual desses aqui precisa de contribuição? Somente a previdência social. Contribuição que eu digo contribuição no fundo, né? Um fundo social, que seria aí para a aposentadoria. A saúde e a assistência nós contribuímos de forma direta ou indireta por meio de pagamento de impostos, por exemplo. Quando você compra alguma coisa, o ICMS que está embutido naquele imposto, né? O imposto do ICMS embutido naquele produto, ele vai para a Seguridade Social, dentre muitos outros impostos. Muito bem, se você chegou até aqui, eu agradeço, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha acertado a maioria das questões, se não todas, pelo menos a maioria delas. Caso você não tenha baixado, aqui na descrição está o link para você baixar a apostila com as 20 questões que nós trabalhamos hoje, tá bom?
Então, obrigado. Não deixa de se inscrever, ativa o sininho para que você seja notificado quando houver vídeo novo. E ainda essa semana nós temos mais questões comentadas de Seguridade Social, direito previdenciário, aqui no nosso canal. Falou, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.